Hoje nós vamos viajar de bicicleta pela Alemanha, um país todo conectado com ciclovias e cicloestradas. Para você ter uma ideia, a Alemanha é mais ou menos 23 vezes menor que o Brasil e tem 70 mil quilômetros de ciclovias e cicloestradas. Todo o país é conectado. Você pode viajar pela Alemanha inteira de bicicleta. Detalhe, tudo sinalizado. O roteiro de hoje vai ser a Rota dos Castelos, mais ou menos 170 quilômetros entre as cidades de Heidelberg e Rotemburgo. Paulinho de Tarso e eu fizemos esse trajeto em 3 dias. Muito fácil, muito tranquilo, porque tem poucas ladeiras. Então já sabe, né? Deixe o seu like e viajar! Na cidade alemã de Heidelberg, para o começo da Rota dos Castelos. Heidelberg nasceu de um assentamento celta. No entanto, foi aqui nessa região que foi encontrado ossos do homem de Heidelberg, o mais antigo humano da Europa, com 1 milhão de anos. We are right in Heidelberg, near the old bridge, which is a trademark of Heidelberg from the very early times on. This was built in the late 1780s somehow, and this is the first bridge made from solid stone. Okay. All the other bridges were wood. This is another trademark of Heidelberg. This is the bridge's monkey. And he's carrying a mirror to tell you, don't you laugh too much about me, have a look in the mirror, we are a lot similar. Heidelberg foi o centro do romantismo da Alemanha, moradia de diversos poetas e pintores do século XIX. As a painter, William Turner, famous English painter, he was here to paint the town of Heidelberg. As telas do inglês William Turner são famosas. Retratam a ponte, o castelo e o rio Neckar na luz do pôr do sol. Essa academia de ciência. Um cientista só entra aqui se for convidado. E uma vez convidado, ele tem permanência eterna. The central church over there, this is the main Catholic church, Baroque church from the early 18th century. And the main Protestant church is the big one here at Market Square. This is a Gothic church. A cidade não foi destruída na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso foi arrasada por Luís XIV da França, em 1693. Middle Ages, you had thousands of noblemen here, of dukes, counts and princes, but only 7 of them had the right to elect the German king. They were called the 7 prince electors. And one of these prince elector families, they resided in Heidelberg for more than 500 years, and they took their money and built a big castle and the town of Heidelberg. Went to England to marry the daughter of the then English king. Her name was Elizabeth Stuart, and one of his daughters married a Grand Duke of Hanover, and by a very complicated heritage, their son Georg became George I, King of England. O castelo encerra em si a própria história da Inglaterra. The present royal family of England, they have their roots right here in Heidelberg Castle. I admit very long roots, but they have roots here in Heidelberg Castle. French troops were here in Heidelberg in 1689 and 1693. They burnt down the town and they blew up the castle. They used little mines, like little cannonballs. They put these to the weakest points of the buildings, and that was the secret, blew them up at the same time. Synchronicity, this is what they could do, the Germans not. And so they were able to destroy vast parts of the castle. At the end of the 19th century, they had no use for it at all. But at that time, there was a small circle of men here in Heidelberg called the Romanticists. And they saw in these ruins a symbol for golden days of German history, and they fought for the maintenance of that. Fortunately for Heidelberg, I mean, last year 3.5 million guests, visitors came to Heidelberg. Most of them come to see the ruins of the castle. Hoje o primeiro destino é Hornberg.
Esse barco é movido a energia solar. Agora vamos começar, né? Porque tá difícil de sair dessa cidade. Tão bonita que ela é. A opção que tínhamos para sairmos da cidade com segurança era pelo trem. E nós já decidimos sair pela trilha de pedestres ao longo do rio Neckar. Tudo é sinalizado. Pedestres e ciclistas estão incluídos na mobilidade urbana. Aqui o lixo também segue pelo rio, mas é transportado sobre o rio e não despejado no mesmo, como acontece em muitos rios brasileiros. Segundo a SOS Mata Atlântica, 70% dos nossos rios estão ou poluídos ou contaminados. Ainda afastada da estrada de carros, a ciclovia no meio do campo. Chegamos à casa de uma figura que deve ser uma figura. Ele não fala inglês, mas nos convidou para conhecer. Que linda casa. Olha só, ele vai nos dar um presente. Present. Velas. Thanks a lot. So nice to meet you. Hello. Paramos aqui por causa da macieira. Uma pra você. Pô, e é boa, hein? Não somos só nós os ladrões de maçãs. Hirschhorn. Chegamos ao rio Neckar. Lá no fundo, o nosso destino, o castelo de Hornberg. Berg é montanha em alemão. Sistema de eclusa para favorecer o transporte fluvial. Lá vem um barco que vai atravessar o degrau no rio usando a eclusa. A barreira se fechou atrás do barco e aqui nesse outro lado. A água vai ser transportada de um lado para o outro e o barco abaixar. Segunda jornada pela Rota dos Castelos aqui na Alemanha. Esse é o Castelo de Hornberg. Nosso primeiro destino de hoje
é o castelo de Gutenberg, que fica a apenas 8 quilômetros daqui, na margem do rio Neckar. O castelo de Hornberg é do século XI e pertenceu a Guts von Berlichingen, um cavaleiro que perdeu sua mão em um torneio de luta e usava uma luva de ferro como prótese. Diz a lenda que essa história teria inspirado o herói de quadrinhos japonês Guts, da série Berserk. Já na saída do castelo, uma surpresa. Uma trilha que não havíamos visto quando subimos a montanha ontem. A trilha que desce a montanha é mais do que linda, é espetacular, perfeita, torneada, tudo em cima. Pedalar na Alemanha é tudo de bom. Tá aí o site, venha você também delirar por aqui. Eu recomendo. Ao lado do rio Neckar, a ferrovia transporta carga e passageiros. Podia ter no Brasil, né? Uma estrutura cicloviária, integração de ciclista, pedestre, transporte fluvial, trem, metrô, tudo integrado. Esse parece o abutre do desenho do Pica-Pau, sempre faminto, lembra? No Museu do Castelo Gutenberg. Our family are living here since 1449. The castle is much more older, it's more than 800 years old. There had been a lot of battles and it was awful in the 16th, 17th, 18th century. But Gutenberg Castle overlived. Essa foi a primeira região alemã que adotou a reforma luterana no século XVI. Martinho Lutero nasceu no campo, na Alemanha, em 1483. Conseguiu formar-se na Universidade de Erfurt e ordenou-se padre no ano de 1507. Muito escrupuloso, ele questionou em público a venda de indultos, uma espécie de passe para o céu que o clero católico vendia na época à nobreza. No ano de 1517, Lutero lançou as 95 teses, criticando a atuação do Papa e do alto clero. Em 1520, Lutero foi excomungado. Aí houve um racha, a Igreja Católica de Roma versus a Igreja Alemã, já adepta dos novos ideais luteranos. Assim começou a Reforma Protestante na Alemanha. As guerras sempre misturavam motivos religiosos e políticos, e agora passaram a ser católicos versus protestantes. Toda essa região foi palco da Guerra dos 30 Anos, uma série de batalhas que redefiniu as fronteiras europeias. Era o general Tilly católico versus o Duque de Heidelberg, líder da Reforma Protestante. A maquete ilustra a Batalha de 6 de maio de 1622, onde 36 mil soldados entraram em combate. E o castelo de Gutenberg não caiu. No século XIX foi a vez de Napoleão, e ainda assim o castelo de Gutenberg está de pé. O livro é de 1571, tem 440 anos. A biblioteca é fechada e totalmente climatizada, guarda livros e mapas do século XVI em diante, um patrimônio. Essa é uma réplica da Bíblia de Gutenberg. Livros de madeira, baralhos, porcelanas, armas variadas. Muita engenharia para torturar. And here, to find out the truth, they put them on a torture bank. Imagina os gritos ecoando pelas paredes das masmorras. Falcões de caça, um esporte de aristocratas.
várias rotas para bicicleta aqui na Europa. Encontramos hoje aqui a indicação do Caminho de Santiago. Eles fazem um trabalho de interligar os vários roteiros existentes aqui na Europa. Trabalho muito bacana. Oito quilômetros depois, chegamos a Bad Wimpfen. A cidade de Bad Wimpfen nasceu romana sobre um assentamento celta na beira do rio Neckar. Essa é a entrada principal da cidade, que à noite ficava trancada, fechada. Era uma cidade estilo cidade-estado. O castelo data dos anos 1200. Tudo florido, super cuidado. Repare os capitéis, as cabeças das colunas. São todas diferentes entre si. Um antigo hospital funciona hoje museu. Imagine-se um campo de batalha dentro de uma armadura dessas. Fora o peso. Deve ser claustrofóbico. Essa parte do hospital era um asilo de velhinhos. E as portas são baixinhas. Porque a real é que não precisava ser muito alto. E eu também sou baixo, eu passo pela porta. A estrutura das casas é de madeira aparente e as paredes em reboco de barro. Cada peça dessas tem um nome específico. Além de estruturais, essas madeiras têm um lado estético. São lindas. Do alto dessas torres, os guardas vigiavam a cidade dia e noite. As guerras eram o dia a dia desse povo. A igreja foi construída em 1156 e o nome da igreja é São Miguel. E era uma igreja românica naquele tempo. 300 anos mais tarde, demoliram a parte do meio da igreja e fizeram uma igreja gótica, então. A mudança foi em 1522, o ajuntamento da cidade trouxe para aqui Johannes Brenz. Johannes Brenz era um reformador, era um padre e era ainda muito novo, tinha somente 23 anos quando veio para aqui. A escadaria da catedral é enorme, não tem patamar de descanso. Fácil de se levar um tombo. Essa escadaria é palco de uma peça de teatro, onde os atores descem os degraus de bicicleta. Esta fonte é uma fonte muito especial porque a água sai da parede. Foi de 1350. Também muito importante é o relógio da torre, tem somente só um ponteiro. É o ponteiro que só mostra as horas. E o de baixo é uma da lua, as fases da lua. E aquela casa ao fundo era onde morava Johannes Brenz, o reformador da cidade e de Baden-Württemberg, da província de Baden-Württemberg. É a terceira jornada pela Rota dos Castelos, de Schwäbisch Hall até Rotemburgo. A manhã seguinte foi coroada com um lindo sol, uma bela luz. Demos um giro por toda Schwäbisch Hall. Hall é a mina de sal que originou essa cidade. Aqui, na Idade Média, se explorava uma salina, brotava água salgada da terra. E por conta disso consumiu-se todas as florestas da região para ferver essa água e com isso retirar o sal que era exportado para toda a Europa. Uma riqueza, o sal. A palavra salário é justamente isso, era a porção de sal que um operário, que um trabalhador ganhava pelo seu trabalho, daí salário, a necessidade do sal. Era o ouro branco, o ouro da Idade Média, sal. Esse é o Museu Wörth,
onde está exposto o acervo do colecionador Reinhold Wirth, que transformou seu comércio de parafusos herdado do pai em um império multinacional. Reinhold é um apaixonado por artes e motocicletas Harley-Davidson. O estacionamento de carros fica fora da cidade. Esse é o rio Kocher e nós vamos descer por ele. Essa é uma estrada para a bicicleta, no meio do campo. Coisa linda. De bicicleta pela Rota dos Castelos, no coração da Alemanha. Tudo rigorosamente sinalizado, pensado, projetado, planejado e limpo, seguro, nirvana. A Alemanha é de longe o melhor país onde eu jamais pedalei. Rivaliza com os Países Baixos, mas os Países Baixos, como o próprio nome diz, são muito baixos, não tem montanhas. E aqui na Alemanha tem de tudo: plano, montanha, floresta, a estrada lá em cima e nós aqui embaixo. A segregação é boa quando você tem ciclovia para todos os lados. No caminho, uma série de placas de indústrias. A produção industrial é bem descentralizada. Com isso, os grandes centros não ficam superlotados, como acontece no Brasil. E isso facilita a movimentação das pessoas. O trânsito diminui, sem falar na qualidade de vida dos trabalhadores dessas indústrias. Os alemães têm muito a ensinar para o mundo. Em questão de arte nem se fala, em proposta, veja só. Molduras de quadros para você escolher a fotografia ao vivo que você quer fazer dessa paisagem. Não importa a estrada, até uma de bicicleta, como essa que nós estamos, você pode encontrar um passarinho atropelado. A vida é frágil. Não é um passarinho, é um rato. Erg! A ciclovia, a estrada local e a autoestrada com um imenso viaduto. O cicloturismo é uma indústria consolidada na Alemanha. Aqui todo mundo viaja de bicicleta. Isso garante um forte turismo interno e a saúde deste povo. Beer Garden é o jardim da cerveja. Assim do nada, um avião acrobático. Essa manobra é um martelo. O avião sobe na vertical, entra em stall e o piloto recupera na queda livre. Tá louco, só. Faz 2 dias que estamos pedalando por macieiras e os trabalhadores catam as maçãs que estão no solo. Acabamos de chegar em Langeburg. Nosso destino final em Rotenburg. Já tem bastante chão para a gente pedalar. São pontes fechadas, abrigadas. A estrutura maravilhosa de madeira. Elas são telhadas. Um amigo meu alemão comentou que aqui era o melhor lugar do mundo para fazer cicloturismo. Eu acho que ele tem razão. Pedalar na Alemanha causa depressão. Só quero ver o que vai ser voltar para o Brasil. Outro bólido voador, um balão turístico.
população da Alemanha é desconcentrada. Assim, pequenos cataventos conseguem suprir energia elétrica de uma determinada região. Fim da terceira jornada. Rotemburgo. Rotemburgo é mais uma cidade medieval alemã relativamente nova para os padrões do país. Fundada no ano de 960, foi a primeira comunidade dessa região do Vale do Tauber e logo solidificou-se como um polo comercial. É como se tivéssemos voltado para a Idade Média. Impressionante. No ano de 1356, um terremoto destruiu o castelo e parte da vila. E no ano de 1945 foi novamente destruída pelas forças aliadas. Metade da cidade foi queimada. Rotemburgo inspirou Walt Disney a desenhar o cenário de Pinóquio. Todas as noites de verão, um guia trajado de guarda medieval da cidade conta a história de Rotemburgo aos turistas enquanto caminham pela cidade. And it's not dangerous at all like it once was, because you all come with. É muito interessante, mas igualmente concorrido. Muita gente. As lojas ao redor da praça do mercado são especializadas em enfeites. Aqui o Natal vende o ano inteiro. É aqui em Rotemburgo que a Rota dos Castelos termina. Gostou? Então fique esperto. Na sexta-feira que vem nós vamos colocar a Rota Romântica, que sai de Rotemburgo até Füssen, já mais para o sul da Alemanha. Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Siga-nos lá no Instagram. E já sabe, né? Nessa quarentena, vamos aguentar essa fissura. Se você puder, fique em casa. Se tiver que sair, sai de bicicleta. Equacione a sua vida para você usar mais a bicicleta como meio de transporte. E quando tudo isso acabar, vamos embora viajar muito de bicicleta. Tchau.